É isso aí, galera. Quem aqui tá feliz de estar no GV? Cara, eu fico muito contente de sábado à noite a gente poder se encontrar com Cristo junto em família. E eu já quero falar algo: se você não tem um grupo pequeno, se você não está indo a um grupo pequeno durante a sua semana, se você não está conectado com a gente em família, eu quero te encorajar a você procurar alguém. Vamos fazer assim: todo mundo que tem um grupo pequeno, os que estão à frente do grupo pequeno, os pastores de grupo pequeno, levanta a mão. Todo mundo levanta sua mão. Então procura uma dessas mãos. Se você não tem um grupo pequeno, tem lá na ilha, tem no continente, na Palhoça, no sul da ilha. E eu quero te encorajar a estar junto com a gente, que é muito bom, amém? É isso aí, então eu vou fazer uma oração para nós começarmos a meditar na palavra essa noite. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Jesus, muito obrigado pelo teu coração. Cristo, muito obrigado pela verdadeira liberdade que existe somente em você, Jesus. E Pai, eu oro que esta seja uma noite de revelação aos nossos corações. Deus, nós não vamos nos atentar àquilo que é terreno, mas sim àquilo que é eterno, que vem dos céus. Cristo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, e que nós possamos ouvir e receber a palavra pela fé. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. Então eu quero hoje compartilhar um pouco sobre algo que Deus tem falado ao meu coração. E eu vou chamar essa noite de permanecendo na revelação. E a gente vai dividir em dois momentos. Eu vou tentar passar rápido. Se eu estiver falando muito rápido, fala tipo rápido, para eu não ir tão rápido, porque eu falo muito rápido normalmente. Mas vamos lá. Então eu gostaria de ler um texto em Mateus capítulo 14, para nós iniciarmos. A gente vai ler o versículo 22 até o versículo 33. E o que está acontecendo aqui é... Peraí, deixa eu jogar meu sapato. Foi mal. Eu odeio ficar de sapato. O que está acontecendo aqui é... Jesus acabou de fazer vários sinais. Ele multiplicou os pães e tal, estava com a galera. E aí ele vai falar isso aqui que está no versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, somente quando o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Então o que acontece aqui, e que o Espírito Santo estava falando ao meu coração, é que o reino de Deus, ele é um reino celestial, certo? Vamos pensar então agora de uma forma bem visível na terra. Tem São Paulo e tem o time Corinthians e São Paulo, são dois times distintos. Tá, ok. São dois times distintos. O que acontece? Se você for estar na torcida do Corinthians, provavelmente vai ter muita coisa roubada. Tô brincando, galera. Foi mal, preconceito. Mas se você estiver na torcida do Corinthians, você vai ter um tipo de torcida de um jeito. Então vai ter a galera lá: é louco por ti, Corinthians, e vai estar gritando, e vai estar louco. Se você estiver na torcida do São Paulo, você vai ter outra cultura, você vai ter outra forma de pensar. Você vai ter oração, jejum, amor ao próximo. E o que acontece? Quando você é do futebol, você torce para o futebol, você pode escolher um dos dois times. Mas, dependendo do time que você escolher, você vai
viver e torcer conforme aquela torcida. Você vai entrar dentro da cultura daquela torcida. E o que acontece? O reino dos céus, quando Cristo fala sobre o reino dos céus, ele fala: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Comida e bebida são coisas tangíveis, são coisas da terra, são coisas que passam. Agora, justiça, paz e alegria, só existe uma forma de você viver a justiça, paz e alegria, e é Cristo. Então o que isso nos revela? Que o reino dos céus, ele é formado de uma mentalidade, de uma cultura, que muitas vezes não vai se conectar, ou não vai ser da mesma forma que a cultura da terra. E olha que louco, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco mais. A palavra diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Agora, quantos aqui já viram um vídeo, ou até ao vivo, um cachorro correr atrás do próprio rabo? E ele fica girando, girando, girando. Ele até pode pegar o rabo, mas quando ele pegar o rabo, o que ele vai ganhar? Nada. Então ele foi louco. Ele vai ganhar dor, ele vai ter dor. Ele foi louco de correr atrás do próprio rabo. Agora, o cachorro sabe que ele é louco por fazer isso? Não. E se você for ver, parece que é uma cultura comum dos cachorros. Dos cachorros, não sei qual que é a entonação desse momento. Ali, vamos lá. Solta o play, DJ. Oh, não. Aí, vai. Não tá indo. Ah, que pena. Bom, mas o que acontece? Todos os cachorros que tiverem ali, vendo aquele cachorro correr atrás do rabo, provavelmente eles vão se identificar. E se existe um cachorro que fala, correr atrás do rabo é loucura, eles vão falar: ué, quem é você para falar que é loucura? Todo cachorro corre atrás do rabo. Então o que eu quero trazer de parâmetro? É que quando nós olhamos para o reino dos céus, e quando nós estamos olhando para Cristo, e nós trazemos olhos que olham para as coisas da terra, trazemos um entendimento que se conforma com a terra, trazemos uma forma de ver o mundo conforme a da terra, você vai olhar e você vai falar: isso não faz sentido. Isso é louco. Agora olha que interessante. Quando Jesus vem andando sobre as águas, a palavra diz que eles estavam ali, tinha um vento forte, o barco foi levado, era altas horas da madrugada, talvez eles já estavam cansados, talvez estava muita coisa acontecendo, e de repente Jesus chega lá de longe. Mas o que acontece? Eles ficam com medo. Toda vez que nós ouvimos uma revelação espiritual, toda vez que nós recebemos uma verdade espiritual e nós tentamos compreendê-la, isso gera medo, isso gera insegurança, e de repente você começa a questionar aquilo, porque olha isso, Jesus estava se apresentando aos seus, era Jesus, mas eles não conseguiam compreender que era Jesus, eles não conseguiam entender Jesus naquele lugar. Só existia uma forma de você receber que aquilo era Cristo, e existe uma pessoa no barco que escolhe esse caminho. Sabe por quê? Pedro, quando ele fala: Jesus, se é você, manda eu ir. Pedro não falou: ah, Jesus, é você, estou indo. Ele ainda não tinha entendido. Pedro ainda não tinha compreendido que aquele era Jesus. Pedro ainda não estava fazendo sentido na mente de Pedro aquele ser Jesus. Mas o que ele falou? Se você está falando, eu vou sair daqui em fé. E olha que interessante, é que muitas vezes, e aí a gente vai entrar nisso da cultura do céu e cultura da terra, nós achamos que eu preciso entender para eu fazer. Por exemplo, se alguém chega para você e quer te vender um telefone antes de todos os iPhones e tudo isso, se alguém chegasse e falasse: olha, eu quero te dar isso aqui, você não ia entender aquilo, você ia pegar um telefone, ele já era um telefone, ele já era útil para muitas coisas, mas você ia pegar e falar: ué, o que isso aqui faz? E às vezes você ia usar ele de martelo, você ia usar ele para apoiar livro, para segurar papel, e ele ia servir para isso, mas verdadeiramente ele não era para isso. E o que acontece? Nós como humanos buscamos entender para então viver. Eu preciso entender isso aqui para eu acessar isso aqui. Só que o reino dos céus, primeiro você acessa, depois você entende. E olha que louco, Pedro, então ele fala: Jesus, se é você eu vou. Jesus fala: vem. Pedro ouve, ele não está vendo, ele não está compreendendo o que é Jesus, mas a fé dele diz: vai, garoto, vai que é tua, Tafarel, sai desse barco. Outra do futebol hoje. E aí Pedro dá o passo, mas cara, olha, essa é a parte mais fascinante de tudo para mim. Pedro então começa a andar sobre as águas, ele está vivendo o sobrenatural, ele está caminhando pela fé, ele não está mais buscando entender nada. E talvez na sua vida você falou: não, Jesus, eu vou. Ah, então essa graça diz que eu não preciso de obras para ser santo, mas pelo que tu dizes, eu sou santo, eu vou. Só que de repente Pedro afunda. Por quê? A palavra diz que ele teve medo por olhar para o vento.
Pedro voltou a buscar entender as coisas que Jesus estava revelando. No meio, Pedro fala, não, eu vou sair daqui em fé, eu vou viver essa revelação de Cristo em fé. Só que de repente ele fala, ué, mas eu estou sobre as águas? Ué, mas tem vento? Ué, mas... E aí ele começa a questionar e a condenar a revelação de fé. E aí o que ele faz? Ele afunda. Agora, esse foi mal, galera. Este ponto é que me anima muito isso. Este ponto é o ponto, eu acho que um dos pontos onde a gente consegue entender uma graça verdadeira. Porque o que acontece? Pedro começa a afundar. Agora, talvez, se não fosse pela fé, se nós não vivêssemos a vida espiritual pela fé, Pedro iria afundar e ele ia afogar ali. Porque ele não conseguiu se sustentar na sua própria força. Porque ele não conseguiu se sustentar no próprio entendimento. Mas o que Cristo faz? A palavra diz que prontamente. Cristo não fala assim, você está duvidando de mim? Afunda um pouco então, sofre aí, quando você quase morreu eu te pego. Cristo não fala, então você começou a duvidar daquilo que eu estou te dando, então afunda, afoga, daí quando você começar a bater a mãozinha eu puxo. Mas Cristo prontamente puxa Pedro. Agora, olha isso que Deus está falando no meu coração, pode jogar a frase. Olha isso que Deus está falando no meu coração, a sua fé é pequena quando ela envolve o seu entendimento. Porque Jesus vira e fala, Pedro, homem de pequena fé. O que fazia a fé de Pedro ser pequena? Buscar entender o que somente a fé pode crer. A fé, e agora é o ponto louco da vida, a fé ela não entende. A fé ela não vai conseguir compreender. Na fé não vai ter uma lei da física que diz da gravidade. A fé ela é. Você ouve, você crê, você vive. Você olha para Cristo na cruz, você entende que Ele te faz santo, você é santo. Tá, mas espera aí, como que eu sou santo se eu peco? Fé. Tá, mas me explica a graça. Fé. Tá, não, fé. É fé. Agora, olha que louco, Jesus... Então o que acontece? Vamos lá, vamos pensar em nós. Então você começa a receber a revelação pela fé, você começa a viver isso, mas de repente você volta a questionar, você começa a afundar. O que Jesus faz? Ele não só te traz de volta, mas a palavra diz que a tempestade não parou até eles voltarem para o barco. Ele fala, volta para a revelação e caminha comigo nessa revelação. Se você não consegue viver nela, então eu vou com você, eu te puxo, eu te levo. E eu imagino que enquanto Pedro voltava para o barco, ele continuou tendo medo e olhando, mas agora Cristo estava ali, Cristo estava sustentando o que Pedro nunca poderia sustentar, o próprio corpo sobre as águas, a própria vida de fé. Naquele momento Pedro não teria maturidade de viver aquilo, então Cristo fala, tudo bem, eu te ensino pela mão, vem. E aí Pedro volta, e aí o que acontece? Olha que louco, quando eles chegam no barco, acontece o versículo 33 que diz, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. A fé, e somente a fé, te faz ter o verdadeiro entendimento que Jesus é Jesus. Sabe, porque a gente até pode falar, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas nós vamos perceber aquilo que nos foi revelado a partir do momento em que nós estamos caminhando nele. E acontece que às vezes a gente fala, Jesus é quem pagou o preço, mas a minha semana eu me sinto mal de não ter orado na segunda-feira. Mas a minha semana eu me condeno porque eu fiquei com raiva. Eu penso, caramba, Deus está me condenando. Ou a Bíblia mente, ou Romanos 8:1 é a verdade para a tua vida, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que louco, é como se fosse assim, eu matasse o Gabriel e o Tribunal de Justiça vem me julgar e falar, você está condenado. Só que na hora que eles vêm me condenar, eu tiro a cartinha do Banco Imobiliário para sair da prisão e eu falo, eu estou em Cristo Jesus. Ele fala, putz, eu não posso te condenar então, porque você já recebeu o perdão, porque Jesus foi para a prisão por você, agora você é livre. E aí, olha o que eu creio, porque a palavra de Deus ela é completa. Quando Jesus vai e ele fala assim, vamos lá, pode abrir Mateus 16, versículo 24, se você puder pôr aqui. Mateus 16, 24, Jesus vai estar trazendo um ensinamento, eu falei 6, era 16, foi mal, 16, eu falei errado galera aí atrás, eu vou ler aqui, Mateus 16, 24, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá, a gente ouve isso e aí às vezes sempre traz um peso, você quer ser crente? Toma a sua cruz.
Ah, você quer viver o evangelho? Está vendo a via dolorosa que Jesus passou? Você vai ter dor na tua vida. Só que o que significa isso? Jesus olha e ele fala, tome a sua cruz a mim mesmo. O que significa? Se não ter o entendimento que o teu braço não te livra, mas você vive pelo que a cruz é. E a cruz foi tudo consumado, está acabado, o preço foi pago. Sabe o que significa tomar a sua cruz? É você entender que não depende de você, mas depende de Cristo. E o que isso significa? Que você nunca vai ter que pagar penitência para viver a vida com Cristo. Senão não faria sentido Jesus falar, está cansado, sobrecarregado, vem que eu te alivio. Mas eu vou te aliviar com uma outra cruz. Toma esse peso. Não, sabe o que ele fala? Tome a sua cruz, que foi eu que paguei o preço. Foi eu que sofri essa cruz. Você não vai ter que carregar o peso. Agora, o que significa o negue-se a si mesmo? Significa que você não vai mais confiar no que seu braço pode fazer. E o que vai ser o seu braço muitas vezes? O seu entendimento. Então, por exemplo, eu quero citar isso, eu vou falar um pouco mais, mas no sábado passado o pastor Gabriel pregou sobre a oração, e ele falou sobre esse lugar de Deus como um pai tem um dever de sustentar os seus filhos. E aí você vai falar, mas como assim falar que Deus tem um dever de fazer algo? Por que você está falando isso? Não, mas isso não é verdade. Onde está teologicamente comprovado isso? Quando você ouve e recebe pela fé, não faz sentido, você vive. E eu quero contar um testemunho do que aconteceu comigo e com a Rafa. Esse mês, bom, eu não vou abrir os valores aqui, mas todo mundo que paga um aluguel sabe o que um aluguel mais ou menos R$1.000 é, né? Tô brincando. Foi mal, amor, eu falei que ia fazer essa piada, ela ficou brava, aí já era. Bom, a gente tinha um aluguel caro para pagar esse mês, e o que aconteceu foi que no início do mês, Deus começou a falar isso comigo com a Rafa, e quando o Gabriel pregou no sábado, a gente falou assim, não deu para entender, eu não estou conseguindo entender, está difícil, mas eu creio nessa palavra. E a gente falou, vamos viver disso. E o que a gente fez então, o dinheiro, a gente não tinha o dinheiro do aluguel todo, mas a gente tinha um pedaço. Só que a gente falou, vamos investir. Então a gente investiu no Levi, no nosso filho que vai nascer, a gente investiu na saúde da Rafa, ela estava precisando de uma coisa, e a gente semeou em pessoas. E daí o que aconteceu? O aluguel fechava dia 29. E aí começou 26, 27, e milão você não vai, não é assim, alguém vai dar milão, parece que uma oferta de 20, 100, 200 até chega, mas 1.000 você pensa já era. E aí o que começou a acontecer? Por causa dessa palavra que Deus trouxe, a gente falou, não vamos ficar aqui, Deus dá, vamos esperar sabendo que já é nosso, vamos esperar entendendo que já foi pago. E aí o que aconteceu? Dia 28, porque dia 29 tinha que pagar. Dia 28 a gente recebe uma mensagem, R$1.100 de oferta. E aí o que acontece? A gente daí foi para sushi, não, tô brincando. Mas a gente vai. Mas o que aconteceu? E olha que maravilhoso. Sabe por que a graça é tão linda? Porque em todas as áreas da tua vida você vai ver que você não tem mais nenhuma glória. Porque quem pagou meu aluguel não fui eu, não foi a Rafa, foi Deus. Porque quem comprou o alimento da minha geladeira não foi eu, a Rafa, foi Deus. Tudo que nós temos veio de Deus e é para Deus. E aí Deus começou a me lembrar, vamos mantendo isso em mente, Deus começou a me lembrar de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. A gente não vai abrir, mas se você quiser anotar, pode. E nesse contexto, Tiago fala sobre a prova da nossa fé. Ele diz, fiquem alegres quando a sua fé for provada, porque ela produz perseverança e um caráter íntegro, e que você não vai ter falta de nada. E o que Deus começou a falar, que a prova da nossa fé e a gente vai entrar mais fundo nisso. Droga, esse texto era depois, é que foi só uma loucura assim hoje. Mas o que significa a prova da nossa fé? É um momento em que vai ser provado se nós vamos viver do entendimento ou não. Quando esse mês estava passando e a gente estava sem dinheiro, a nossa fé foi provada em qual sentido? Você vai depender de você mesmo para passar o mês, e isso pode ser até mesmo orando mais, jejuando mais, buscando mais, ou você vai confiar em Deus e vai viver a intimidade, e você vai entender que já é teu. Sabe o que significa tomar a nossa cruz? Significa que já foi pago, Deus já nos deu. Então quando eu estou caminhando aqui, eu tomo a minha cruz no sentido de que Deus, eu não vou buscar e fazer todos os esforços do mundo para viver algo que você já me deu. Eu vou só acessar, e eu vou esperar e permanecer. Então, a primeira metade do que eu queria falar é sobre a revelação. Nós só vamos receber a revelação quando nós ouvirmos e vermos pela fé. Sem entender, sem justificar, sem
mas e isso e aquilo, sem questionar. Nós vemos, Jesus está falando, sai do barco, eu saio. Se eu afundo, ele estende, eu volto a caminhar com ele. Então a revelação, ela vem pela fé. Não vem pelo entendimento, não vem por quanto eu leio, por quanto eu oro, mas vem quando eu recebo a verdade de Cristo em fé. Agora a gente vai lá para Marcos capítulo 4, a gente vai ler o versículo 35 ao versículo 39. E antes de ler esse texto, eu quero ler essa frase aqui que Deus me deu também sobre a permanência, pode pôr Bela. A permanência me faz entender quem já sou em Cristo e produz um caráter visível de Cristo em mim. O que significa? Quando a minha fé é provada, a única forma, o caminho de eu viver a prova da minha fé é permanecendo naquilo que já é verdade. E o que significa a sua fé ser provada? Alguém olhar para você e falar, você é super pecador, olha aí, você está pecando toda vez, você é mó nervoso, você é aquilo, você é isso. Então a prova da sua fé naquele momento está vindo por quê? Você vai se apegar ao que seu braço faz, você vai tentar ser menos nervoso e produzir essa calma, ou você vai confiar na fé e vai permanecer. E quando você permanece, você entende quem você já é em Cristo. E quando você entende quem você já é em Cristo, de repente isso vem à tona e as pessoas entendem quem você já é em Cristo. Agora Marcos capítulo 3, versículo 35, nós vamos ter outra situação no barco e no mar, que vai estar rolando com os discípulos de Jesus. E este texto, nós vamos ver agora sobre esse lugar de permanência. Sobre um lugar que a fé nos faz de permanecer naquilo que Cristo já nos deu e aquilo que Cristo já nos falou. Versículo 35 diz: naquele dia ao anoitecer disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Jesus diz isso. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E o que eu quero falar aqui nesse momento é que eu quero que a gente pense agora, o barco representa a tua vida, tá? O barco é quem você é. Imagina que o mar é as coisas que acontecem na nossa vida. E aí existe um texto que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que maravilhoso. Quando eles estão passando por aquele lugar de tempestade, nós vamos pegar esse versículo e entender, no mundo tereis aflições, a tempestade chega ao barco. A tempestade começa a encher o barco de água. E o que os discípulos fazem? Cadê os baldes? Puxa a vela, rema. E eles estão lá jogando. E eles estão ficando cansados. E eles não estão mais aguentando, eles não têm mais força. E eles estão, meu Deus, eu não consigo. Agora olha o que a palavra diz, no mundo tereis aflições. Os seus problemas, as situações virão pelo mundo. Não por Deus, não Deus vai te dar, mas no mundo você vai ter. Só que como que ele acaba? Ele fica assim, ele fala, relaxa. E permanece, porque a vitória eu já te dei. Aquele momento os discípulos tiveram a oportunidade, eu vou tirar a água do barco e eu vou cansar muito, ou eu vou permanecer em Cristo e eu vou passar pela tempestade. Sabe, esse mês, enquanto nós não víamos o dinheiro chegar, e nós não teríamos como pagar essa conta no final, a única coisa, eu estava com muito medo, eu não estava achando que viria os R$1.000, eu não estava achando que ia dar certo. Eu não tinha um sentimento dentro de mim dizendo, vai dar tudo certo. Mas existia uma coisa, que era a fé que falava, permaneça e espere. E sabe, aquele momento de tempestade, a água entrando, o barco sendo jogado de um lado para o outro, aparentemente vai dar tudo errado. Esse barco vai afundar. Isso tudo que está acontecendo vai acabar. Talvez na tua vida você está passando por algo assim agora. Você está sentindo que você vai afundar. E você colocou todos os seus esforços nisso. Não, então eu preciso arranjar um novo emprego. Para onde eu vou? Não, então agora eu preciso orar e jejuar mais. O que eu faço? Não, então agora eu preciso de um relacionamento. E de repente você está lá jogando o balde para fora do barco. Sabe o que acontece quando a gente está vivendo dessa forma? A gente começa a questionar e falar, Jesus, cadê você? Jesus, aonde você está? Jesus, por que você me abandonou? Por que eu estou sozinho? Mas na verdade, a gente está procurando Jesus no nosso braço enquanto ele está dormindo, enquanto ele está descansando. E por que Jesus descansa? Jesus já havia revelado aos seus discípulos o porquê ele descansava. Não, pode falar.
Boa, a gente vai falar sobre isso já. Mas também faz todo sentido. Mas por que Jesus descansa? Porque ele já tinha falado para os seus discípulos: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. O que Jesus viu o Pai fazer? Levar ele para o outro lado, passar por aquilo, acabar e a tempestade não derrotá-lo. Sabe por que Jesus não tinha medo na sua vida dos soldados romanos e dos judeus que tentavam matá-lo? Porque a hora dele não era chegada. Como que ele sabia que a hora dele não era chegada? Porque o Pai lhe disse, porque o Pai lhe revelou. Quando nós vivemos esse lugar de liberdade em Cristo e nós ouvimos de Deus quem nós somos, nada mais te dá medo. Amém. Nada mais te faz tomar uma decisão por medo. Amém. Porque agora, tá, mas eu não tenho fé, parece que eu estou duvidando, eu não acho que Deus vai me dar. Só que a fé não é você ter certeza na sua alma que tudo vai dar certo, mas é, apesar de toda essa incerteza, você permanece porque você conhece Ele. E a fé verdadeira, ela vem não de ver Deus em situações, mas de saber quem Deus é e esperar nessas situações, e permanecer nessas situações, sabe? Aí cai toda a confusão que vem na nossa cabeça, tá, mas isso e aquilo. Não precisamos questionar, nós olhamos para a palavra, todos nós, eu creio que todos nós cremos que Deus é bom, certo? Amém? Se Deus é bom, tudo que é bom vem de Deus, certo? Agora a minha pergunta: existe alguma coisa ruim que vem de Deus? Não. O que significa? Olha isso, essa definição de fé veio do Max Lucado. Eu já falei para algumas pessoas que eu gosto muito. Mas o que significa? Significa que ter fé é acreditar que Deus existe e saber que Ele é bom. Tá, mas será que Ele vai me dar R$1.000 no final do mês? Eu não sei, mas Ele é bom e Ele existe, e eu vou confiar nisso, na existência e na bondade. Tá, mas Ele vai me curar? Eu não sei, mas Ele é bom e Ele existe, e eu vou confiar nisso, na existência de Deus e na bondade de Deus. Hebreus 11:6 fala isso, que todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele existe e que Ele é bom. Amém? E olha que louco então, Jesus está aqui com os seus discípulos, e os discípulos estão lá fazendo todo esse esforço. Aí qual que foi o texto que Deus me lembrou? Mateus 11, eu não sei se tem ali, Mateus 11, 28 a 30, vamos ler porque esse texto é mágico. Magia, tô brincando, esse texto é uma delícia, que eu usei a palavra errada. Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Os discípulos estavam ficando desgastados, porque eles estavam tomando o próprio jugo, porque eles estavam tentando viver a promessa, eles estavam tentando viver a verdade, eles estavam tentando viver a fé por aquilo que eles podiam fazer e não por quem Cristo era. E por isso que Jesus fala: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque existe algo muito claro. Se nós olharmos nas crenças do mundo, nas religiões do mundo, a maioria delas vai ter poder, vão ter curas. Tem várias aí que já tem várias curas registradas. Vão ter boas obras, boas ações, vão ter pessoas pacientes, vão ter pessoas bondosas, vão ter pessoas que, não, eu dou à frente, pode ir. Vão ter pessoas que, vai ter quase tudo. Só existe uma coisa que somente Cristo tem, e essa é a graça, é que nós recebemos sem merecer, ainda assim recebemos. E é por isso que Jesus fala: venha a mim os cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar alívio, que significa uma vida em mim, sem entender que eu venci e eu fiz tudo. Você vai buscar tirar água do barco toda hora, mas quando você toma o meu jugo, que é leve e suave, você dorme. E aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar um pão, vai dormir melhor que um milionário que pode comprar uma ilha, porque a confiança e onde ela está é em Cristo. Ela está dormindo. Tá, mas olha a tempestade lá fora. Tá, você tem que trabalhar mais. Tá, você tem que estudar mais. Olha o que está acontecendo, você não vai fazer nada. Ele já fez tudo. Tá, mas olha isso, e o teu relacionamento, e a tua casa, e tal, e tal, e tal. Você tem que falar mais, você tem que orar mais. Tá, mas olha aí teus pecados. Você tem que ficar lá no joelho, no milho. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí você vira e você fala: Ele já fez tudo. É por isso que Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23 diz que os nãos, eles têm uma aparência de pretensa sabedoria. Eles parecem sábios. E aí o que nós entendemos? Sabedoria do mundo. Todo mundo que vive de não, Paulo fala. Aquelas pessoas que vivem de não toque, não faça, não fale, não ande, não toque. De novo, não toque. E vários outros nãos, até o teatro não toque. E vários outros nãos.
eles parecem, sabe, nossa, olha aquela pessoa ali, ela nem vai no cinema, porque ela não quer pecar. Olha isso, caramba. Nossa, essa pessoa aí, ela não tem nem TV em casa, porque não quer ouvir o Ratinho. Eu gostava de Ratinho. Casos de família. Glória a Maria. Glória a Maria nem tá mais. Só que o que acontece? O final, o versículo, dá para pôr o versículo 23 de Colossenses 2. Versículo 23 de Colossenses 2. Olha como que Paulo acaba... Oh, já está ali? Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Tem uma versão que diz para refrear a sensualidade. Sabe por quê? Se você cortar tuas mãos, teus olhos, teus pés, teu coração ainda vai estar mal. Agora, se você recebe a graça e entende que só é transformado nele, tudo muda. Talvez inicialmente tuas mãos, teus pés, teus olhos ainda estão mal. Só que teu coração tá aqui, ó, sendo transformado, mudado. E de repente os teus olhos, tuas mãos, teus pés começam a seguir o teu coração. Então é por isso que Romanos diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele continua, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos livres. Apocalipse 1, versículo 6 ao 9, a gente não precisa abrir, diz que o sangue de Cristo veio para a nossa liberdade. Sabe, o sacrifício de Jesus nos leva ao Pai. Nós recebemos a salvação, glória a Deus. Só que o sacrifício de Cristo tem um caminho muito glorioso nele, que é o único caminho para a liberdade. Na velha aliança eles podiam ser salvos. Na velha aliança eles conquistavam a salvação. Jesus diz no início de Mateus que até João Batista o reino dos céus era conquistado à força, com esforço. O que significa que eles tinham a salvação. Então o que Jesus traz com o seu sangue? É a salvação ao mundo. Só que Jesus traz a liberdade. Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E qual é a verdadeira liberdade? Não é você fazer o que dá na telha, mas é você não ser dominado pelos padrões deste mundo. As pessoas vão olhar e falar, você é louco, você fala coisa que não existe, você vê o que não está aqui, você está falando que você é santo, mas olha a tua vida, você está falando que você tem dinheiro, mas teu salário é 1.500 por mês. Você está falando que você tem um carro do ano, mas você tem um Corsa Classic, que é o meu carro, mas é o melhor carro. Só que daí você fala, é um clássico. Só que daí você fala, sabe por quê? 1 Coríntios ou 2 Coríntios 4, 16 a 18. Não vive pelo que vê, porque o ver é transitório, mas o que não se vê que é eterno. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Você vive pelo padrão do céu. E aí o céu diz que em Cristo tudo é teu. Que em Cristo você é tudo. E aí não tem mais medo. E aí existem duas coisas que vão te chamar. Ou você vai ser louco, ou você vai ser invencível. Porque Jesus no barco, olhavam para ele e falavam, meu Deus, que cara louco, dormindo na tempestade. Só que Jesus no barco, você olha para ele e fala, que cara invencível, dormindo na tempestade. Uma tempestade não derrota ele. Uma tempestade não acaba com ele. Ai, glória a Deus. E aí olha que louco. 1 Coríntios 3, 19, se der para pôr aí. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito... só até aí, não precisa ler o final. Olha que louco, eu fiquei pensando sobre isso e Deus começou a falar no meu coração. Eu imaginei Jesus indo deitar na popa, a galera lá no barco trabalhando, e ele pensando, meu, que louco, por que eles estão trabalhando tanto? Por que será que eles estão lá tirando a água do barco com um balde? Que loucura, que cara louco, você é burro. Brincadeira, o vídeo do Caetano. Porque tudo aquilo que é sábio para o mundo não faz sentido para Deus. Eu imagino Deus olhando o braço daqueles discípulos cansado e ele pensando, mas que loucura, isso não faz sentido. Fez o mesmo, que loucura, você é burro. Só que aí Deus olha para Cristo e ele fala assim, olha meu filho sábio, nele há sabedoria, porque Cristo não confia e não depende dele mesmo como ser humano para passar por aquela tempestade, mas unicamente do poder de Deus, daquilo que Deus fala. E aí eu creio muito forte que no coração de Deus não faz sentido nós enfrentarmos problemas, situações ou medos através do nosso próprio braço. E eu imagino Deus olhando e falando, sabe quando a gente vê o cachorro correndo atrás do rabo, a gente fala, não está fazendo sentido, você está dando volta assim, e quando você chegar no final nem vai valer a pena. É isso que acontece quando nós, pelo nosso próprio braço, tentamos alcançar a Deus. E aí onde nós encontramos isso? Torre de Babel. Eles estão ali construindo pedra sobre pedra. Estão fazendo. De repente, todo mundo, ninguém mais se entende. Loucura.
A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então isso, eu já quero ir para o final aqui, senão eu vou me alongar muito. Não tem teclado, né? O Jorge pode ir ali. E isso me leva, pode passar por aqui mesmo pela frente. E isso me leva, Deus começou a me levar a me lembrar de uma pessoa. E essa pessoa, Deus tem falado muito comigo, que é sobre Jó. E olha que doido, porque Jó, ele sofreu muitas coisas. Jó sofreram muitas acusações. As obras de Jó todas foram queimadas. Tudo que Jó era, tinha e fazia, acabou. Só que o que Jó fez? Ele orou mais, ele queimou incenso, ele buscou mais? Não. Jó permaneceu. Sabe, olha que louco. Jó capítulo 1 revela que... Porque a gente lê, a gente fala sobre Jó, e a gente fala, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto. Mas quem diz que Jó era um homem reto e íntegro? Foi o próprio Jó? Não. Foi Deus. Deus começa o livro de Jó falando, existe um homem reto e íntegro. Tá, mas aí você vê o livro de Jó e você vê Jó ficando bravo com Deus. Você vê Jó falando, Deus, eu não entendo isso. Cadê a integridade nesse momento? É porque Jó não era íntegro pelo que ele fazia. Jó era íntegro porque Deus dizia. A identidade de Jó veio da boca de Deus. Foi Deus quem diz quem Jó era. Não Jó que conquistou isso. Agora olha que louco. Vai lá, pode abrir Jó capítulo 16, a gente vai ler o versículo 19, eu não anotei aqui, mas é do versículo 19 até algum. Olha que louco, no meio de todo o questionamento, no meio de tudo aquilo que Jó estava vivendo ali, Jó sendo acusado, Jó sendo condenado, os amigos de Jó trazendo palavra atrás de palavra, falando, você é isso, você está vivendo isso por causa daquilo. Jó vira e ele fala isso. Saibam, olha, Jó, tá? A cruz não tinha rolado. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, está nas alturas o meu advogado. Continua. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, continua. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo último. Pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Olha isso, para que um advogado serve? Ele serve para provar a inocência do réu dele, ou de quem ele está representando. Então o advogado de Jó era alguém que dizia, ele é inocente. E olha isso, Jó fala isso porque ele entendia que ele não era íntegro, reto e inocente por aquilo que ele fazia, ou pela família que ele tinha, ou pelo tanto de gado que ele tinha. Mas ele era tudo aquilo porque o amigo dele dizia que ele era. Porque diante de Deus, diante do juiz, diante do juízo, que muitos de nós temos medo, porque nós achamos que é condenação, diante desse juízo eterno, diante daquilo que nós chamamos de ira de Deus, diante daquilo que nós muitas vezes vivemos aterrorizados, pensando que o inferno é o nosso destino, existe um advogado que vira e fala, ele é inocente. E aí a justiça de Deus fala, tá, peraí, a minha justiça tem que cair sobre algum lugar. Jesus fala, que caia sobre mim. E de repente está consumado. Todo o peso de culpa, todo o peso de condenação, todos os seus defeitos que definiam quem você era, acabam em Cristo. E aí você vira, diante dessas acusações, dessas condenações, você fala, peraí, meu amigo, ele é meu amigo, ele está nos céus, e ele como meu advogado está defendendo quem eu sou. Agora, para nós finalizarmos tudo isso, existe algo que o Espírito Santo está falando no meu coração. Por quê? Você pode pensar, tá, vamos voltar lá para o barco de Marcos 4. Você pode pensar, tá, mas esse barco tem que chegar do outro lado. Alguém tem que remar. Alguém vai ter que se esforçar para chegar. Se todo mundo dormisse igual Jesus, o barco ia ficar rodando lá pelo vento. E aí nós vamos ler João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos nós que aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nascemos do Espírito. O que significa que aquele barco vai chegar do outro lado. Jesus falou, nós passaremos para o outro lado. Só que como? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas vai. Olha que louco. Antigo Testamento, vamos pensar, o povo saindo do Egito, e aí o exército egípcio, um dos maiores exércitos daquela época, começam a correr atrás do povo de Deus. E o povo de Deus não tinha armas para lutar, não tinha habilidade de luta, tinha número, mas não tinha força.
E se eles tentassem pensar, vamos fazer uma armadilha, vamos fazer uma barreira, vamos lutar contra eles, eles iam cansar muito, ia ser um fardo e um jugo, e provavelmente eles iam perder. Só que o que acontece? Eles chegam diante do impossível, do mar fechado, de um mar parado. E aí eles têm a oportunidade de, meu Deus, vamos sair correndo. Ou, como Moisés faz, ele permanece ali. Aí de repente ele ouve a voz, não sabe de onde veio nem para onde vai, mas ele ouve. Estica o seu cajado, ele estende. E o que separa as águas naquele momento? Um forte vento. O vento, que representa o Espírito Santo, de repente torna o impossível impossível. E o que eles têm que fazer para derrotar o exército egípcio? Porque existem comprovações históricas até mesmo de pedaços de carruagens encontradas na região do Mar Vermelho. O que eles têm que fazer para derrotar todo aquele exército poderoso? Nada. Por quê? A vitória estava em Deus. Quando Romanos diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, ele não está falando sobre, na eternidade nós vamos viver uma vida plena. Ele está falando assim, aqui na terra, todas as suas batalhas, as suas lutas, todos os seus problemas, todas as suas tentações, todas as suas provações, você é mais do que vencedor. Jesus já venceu e agora ele está te dando a oportunidade de você viver sem o sofrer de batalhar aquela luta. E o que acontece então é que nós passamos a ser, qualquer palavra, indiscernidos. Nós passamos a ser loucos. A pessoa vai olhar para você, talvez até mesmo o teu melhor amigo, alguém que está perto de você, vai falar, o que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está agindo dessa forma? O que você está falando? Por que você está declarando isso? Por que você fica falando essas coisas? Por que tanta hora você tem que bater nisso? Por que você não para de falar essas coisas? Por que você não consegue encarar a realidade? Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Remar no mar para passar pela tempestade é loucura. E aí você fala, sabe por quê? Porque eu vivo pela realidade dos céus. E eu falo o que o céu fala. E eu declaro o que o céu é. E para nós encerrarmos essa noite, só existia uma coisa que Deus está falando no meu coração. Sabe, aqueles discípulos ali no mar, eles receberam uma promessa. Nós alcançaremos o outro lado. E o que acontece é que se eles remassem, eles provavelmente chegariam do outro lado. Sabe, se eles se esforçassem muito, tirassem toda a água do barco, trabalhassem em equipe, criassem um sistema de força para conseguir chegar lá, eles provavelmente chegariam naquele lado. Só que sabe o que ia acontecer? Eles iam chegar com um fardo muito pesado e um jugo horrível. E aí, se de repente outra tempestade viesse, eles iam querer descansar, e eles iam olhar, e Jesus não ia estar ali no barco com eles, porque eles estão na força do braço, eles iam falar, Jesus, que vida injusta, e aí eles iam falar, o caminho realmente é estreito, realmente existe uma cruz para nós carregarmos, porque eu tenho que ficar me negando toda hora, porque é muito ruim, é muito chato, porque é muito pesado, porque para eu viver a promessa de Deus eu tive que fazer muita coisa. E aí a gente vai olhar para outras pessoas que acabam de conhecer a Cristo, e você vai jogar um fardo sobre a pessoa, você vai falar, novinho, tá feliz agora? E aí você começa a ligar o evangelho ao peso, e aí de repente o jugo e o fardo e a cruz se tornam mais pesados que o próprio Cristo, se torna mais pesado que a sua própria vida. E aí você até alcança as promessas, só que no final delas, você está requerindo de Deus a recompensa. Por quê? Já não é mais um presente, é um salário. Deus não está mais te dando pela bondade dele, agora ele está te devendo algo. E aí ele precisa te dar, senão é injusto. Só que quando você entrega o fardo, quando você dá tudo, e você descansa nele, e recebe a cruz de Cristo, e recebe o jugo que é leve de Cristo, que é o descanso, que é dormir, quando você chega lá do outro lado, você fala, Cristo, como que eu cheguei aqui? Era impossível. Jesus, como que eu estou vivendo isso? Não, eu não tenho forças para viver isso. Jesus, eu nem fiquei pedindo dinheiro e você está me dando. Jesus, eu nem fiz isso e eu estou vivendo. E aí de repente nós paramos de entrar na presença de Deus como devedores ou mendigos ou pessoas que estão mal diante de Deus, e nós passamos a entender que somos amados e plenos em Cristo, e nós passamos a viver Hebreus, entrar com confiança na presença de Deus. Eu não tenho mais medo de estar com Deus, porque eu sei que há nada, não existe nem 0,1% de condenação em mim, porque eu não sou o que as minhas obras dizem que eu sou o que Deus diz sobre mim. E aí, é por isso que Jó, no final de tudo, fala, agora eu conheço de contigo estar, porque Jó nunca deixou o lugar de estar com Deus. Sabe, ele fala que ele conhece, ele ouvia falar, mas agora ele conhece de estar, porque no momento de tempestade Jó descansa,
E ele está lá com Jesus, deitado na popa do barco. E aí está vindo chuva. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão pedir para você explicar as coisas. As pessoas vão falar, não, mas eu quero entender. Não, mas não está fazendo sentido, não bate. Não, mas me explica, me diz. E aí você vai virar e vai falar, dorme, querido. O fardo e o jugo de Cristo é suave. Não tem explicação. É o que Coríntios fala, os espirituais eles não são discerníveis, eles não são discernidos por ninguém, porque ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, só vai com o vento. Amém? Eu gostaria de pedir para nós ficarmos em pé nesse momento. E se você puder fechar o seu olho. Sabe, eu sei que pode ficar com o seu olho fechado. Eu sei que talvez, para alguns aqui, você vai querer talvez chorar muito. Talvez para alguns aqui você nem tá, não tô com nem um pouquinho de vontade de chorar. E qual que é a beleza do reino de Deus? É que ela não tem um padrão. Arrependimento não está ligado com o choro. Você fazer uma decisão de fé não está ligada com um trimelique ou você ter certeza absoluta de algo, mas está ligada com confiar no que Deus fala e não no que você entende. E o que eu quero fazer essa noite, nós não vamos fazer uma oração na frente ou algo assim, mas pessoalmente no nosso lugar, nós vamos fazer o que Pedro fez, nós vamos sair do barco em direção a Cristo, sem entender, sem compreender, sem estar tudo esclarecido, sem você estar vendo tudo, sem a tempestade parar. Vai estar tudo rolando, as ondas, o vento, a chuva, a falta de entendimento. Seu coração talvez nesse exato momento está te condenando, te questionando. Sabe, eu creio nisso muito forte. Alguns aqui o coração está te condenando agora, está falando, você nunca vai conseguir viver isso, porque você não é capaz, porque você não tem fé o suficiente. E é justamente isso que a graça acaba, é justamente com isso que ela vai destruir. Então o que significa? Agora você não vai tentar fazer uma oração poderosa, você não vai tentar entender ou parar de sentir isso. Você simplesmente vai falar, Jesus, apesar do que eu estou sentindo, apesar do que eu estou vendo, apesar até mesmo da condenação que vem sobre mim agora, eu creio nessa palavra, eu não entendo, mas eu creio, e eu quero caminhar contigo sobre as águas, mesmo que eu afunda, eu quero caminhar, eu quero viver a tua verdade, eu não aguento mais esse fardo. Talvez o seu fardo tenha sido a religião, mas talvez o seu fardo tenha sido preocupações, o seu trabalho, talvez o seu fardo tenha sido condenação sobre você mesmo. Você tem se sentido inferior, você tem se sentido menos, você tem sentido que você eu não estou caminhando nisso, parece que eu não estou fazendo o suficiente. Talvez o seu fardo sejam palavras ou pecados que tentam te atormentar. E nesse momento não existe nenhum passo para acabar com ele, mas existe uma fé que corresponde a um chamado. E nessa hora eu quero te animar a fazer essa oração de fé. Você simplesmente vai falar, Deus, eu creio, eu quero viver a tua verdade, liberta-me de mim, não essa oração em si, mas o que estiver no seu coração.